Senhoras e senhores, está no ar mais um Tchau Hugo Podcast, mas antes de mostrar o nosso convidado de hoje, eu quero falar daqui da esportesdasorte.com. Você sabia que é a única casa de apostas do Brasil que paga um pool de até R$1 milhão. R$1 milhão. André, começou o quê? Campeonatos estaduais. Já tem Pernambucano? Copinha. A Copinha também, o que mais? Jogos online, cassinos online, temos o Campeonato Paulista já rolando, tem o Campeonato Sub-20 também, Seleção Brasileira. Então você vai lá, esportesdasorte.com, faça o seu jogo. Eu quero falar também daqui do Ressacaps. Tá aqui, ó, evita a ressaca, protege o organismo e dá mais energia. Ressacaps é o seguinte, eu vou explicar. Você pega aqui, isso aqui não é uma camisinha não, viu, gente? Isso aqui é um... É um preservativo. Isso aqui não é um preservativo. Isso aqui é o Ressacaps, é o pré-festa oficial do povo brasileiro. Você vai tomar uma birita, você vai lá pro Carvalheira, por exemplo. Ah, eu vou encher a cara hoje. Você toma duas cápsulas antes. E logo depois da balada, aí você toma mais duas, que é o pós-festa, para você não acordar de ressaca. Tá aqui, Ressacaps, pré-festa e pós-festa, ok? Contém 30 sachês, vai lá, Ressacaps tá aí. E também não se esqueça de se inscrever no canal da gente, o Talk Hugo. Tá aqui o nosso QR Code, tá nesse lado ou nesse lado aqui, André? Nesse lado aqui? Tá aqui do outro aqui assim? Aqui, sim, QR Code, tá aqui o nosso QR Code, você vai lá, pega o seu celular, faça a sua inscrição e ative o sininho de notificações, ok? Beleza. Convidado especial de hoje, a gente vai falar sobre problemas de coluna. Ixi, Maria, quando fala em coluna... André, tua coluna tá boa? Não. Nunca teve boa? Teve. O que é que tu tem na coluna? Qual é a tua dificuldade? Hérnia de disco, tá. Beleza, mas não sei se é o caso dele agora. Doutor Abraão Ximenes, neurocirurgião. Tudo bom, doutor Abraão? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Se você sabe, mas você é uma referência minha desde que eu era mais novo. Assim, eu me sinto velho às vezes, né? Desde a época de estudante? Desde estudante. Quem sabe antes. Criança. Tá vendo você, André? Eu não sou referência médica, eu sou referência de jornalismo pra ele, tá vendo você? Ô, Abraão, cara, a gente tem tanta coisa pra falar aqui. Tanta coisa. E nem se vai dar tempo. Não dá tempo, vai dar tempo. Cara, eu botei no meu Instagram, antes da gente bater esse papo aqui, eu perguntei pra você. E a gente tem que tirar a dúvida do nosso ouvinte, das pessoas que estão assistindo a gente. Eu falei que eu ia trazer hoje um neurologista. Neurologista. Aí já disseram, Hugo, pergunta sobre a minha enxaqueca. Hugo, eu tenho um problema de dor de cabeça. Hugo, eu sinto uma pressão aqui no crânio. O que que eu... Aí eu digo, não, cara. Eu vou trazer o doutor Abraão Ximenes, ele é neurocirurgião. Qual é a diferença de neurologista para neurocirurgião? Começa bem o debate. Essa é uma dúvida muito comum. Muita gente chega, inclusive, já no consultório procurando um neuro e acha que a gente pode tratar qualquer problema, né? Assim, na nossa formação de neurocirurgião, que são 5 anos, né, para fazer neurocirurgia, após terminar a medicina, né, o curso, na graduação, você faz neurocirurgia, dura 5 anos. No primeiro ano, basicamente, você passa muito tempo na neurologia, porque a base da neurocirurgia é a neurologia. Você tem que conhecer a anamnese, exame neurológico, né? Mas é diferente. O neurocirurgião, diferentemente, assim, basicamente do neurologista, ele é um cirurgião. Então, ele opera patologias do sistema nervoso, que aí envolve tanto cabeça, coluna e nervos periféricos. Até outra dúvida, né? Muita gente acha que neurocirurgião só opera cabeça. Aí chega, doutor, você é neurocirurgião, opera a coluna, pensa que é ortopedista. Então eu peguei um dado aqui, para a gente começar o nosso papo aqui. Vê só aqui, Abraão. Estudos estatísticos, eu fui longe aqui. Recentemente, comprovaram que a dor nas costas é a principal causa de queixa relativa à dor em pessoas com menos de 45 anos. Então, não é uma doença de velho. Não. Não é? Pode acometer qualquer pessoa. Eu fico tão aliviado com isso. Alguns estudos mostram, inclusive, quase 100% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de dor de coluna durante a vida, né? Cara, eu quase não conheço ninguém que pelo menos não teve uma vez uma dor na coluna. É difícil. Desculpa a pergunta imbecil que eu vou fazer, mas tem a ver isso com a posição que a gente fica antes, com os 9 meses
doutor? Rapaz, tem tudo a ver com a posição, assim, a postura, né? Você Que fala dentro da dentro, barriga da mãe? Isso. Não, Cara, eu fico pensando nisso, que a gente fica 9 Desconheço. meses... Pô, bicho... Antes não sei, mas depois tem relação com a postura assim. Por isso todo mundo que já escuta sobre postura já começa a se ajeitar na cadeira, né? Sei. A galera, o pessoal só fica mal posto, né? Cara, aí, por exemplo, quem é que procura o doutor Abraão, então? Dor nas costas, quem mais? Primeiro, a principal coisa é dor na coluna. Realmente, como os estudos mostram, que é a principal queixa, né? Inclusive de absenteísmo no trabalho, muita gente falta trabalho por causa de dor na coluna. E a dor na coluna pode ter várias causas. E aí que entra, o que é que procura, né? Eu acho que o carro-chefe de dor na coluna é a hérnia de disco. Como o seu colega ali já o André problema, né? tem problema de... O que seria, seria a hérnia de disco, doutor? Vamos ser mais práticos agora. Vamos lá. Pronto, a nossa coluna, ela tem mais, dependendo da pessoa, mas normalmente 33 vértebras. São uns bloquinhos de osso. Então, entre um osso e outro, tem um disco. E o disco serve para amortecer, não é o disco de carro não, né? É não CD. Mas ele desgasta também. Não tem desgaste no carro, também tem desgaste na coluna. Então, entre um osso e outro tem esse disco. Então, por diversos fatores, pode ser predisposição da pessoa genética, a pessoa já nasce com aquela predisposição de ter, então já tem que ligar o alerta. Então, quando aquele disco desgasta, ele tem uma capinha ao redor. Então, se essa capinha fica frágil, aquele conteúdo dentro que ele é mais gelatinoso, ele pode sair. Então, imagine que ao redor dali tem alguns nervos descendo. Então, aquela hérnia é justamente quando aquele disco sai do local, aperta o nervo, e aí pode dar o que a gente conhece como dor ciática, né? Aquela ciatalgia, que muita gente fala. É o que você sente, né, André? Vai enraizando. Como é? Ele apontou exatamente o local, né? Normalmente a dor ciática ela vem por trás, pelo glúteo, por trás da coxa, exatamente ali. Agora, sabe que eu vou dar um conselho pro André aqui. Quando você que dirige muito, viu, André? O doutor Abraão vai falar isso para você também. Você não pode ficar botando carteira. Você tira a carteira quando você... Eu também não uso carteira atrás, não. Já me aconselhado, pelo amor de Deus, que isso é a pior coisa para a coluna. Pô. Isso já é outro problema, porque da coluna saem alguns nervos, como eu falei. Então, a junção dos últimos nervos da coluna lombar com alguns do sacro, que é a parte embaixo da lombar, vai formar o nervo ciático, que é um nervo bem grande. E ele passa por alguns músculos aqui do glúteo, que tem um músculo que chama piriforme. Então, se a pessoa usa muita carteira aqui atrás, pode ficar pressionando esse nervo e é da síndrome do piriforme, que é uma dor que pode até simular uma dor provocada pela hérnia de disco. Então, são duas doenças diferentes que podem acontecer. Doutor, artrite reumatoide. O que é artrite reumatoide? Eu tenho problema. Começa onde essa artrite reumatoide? A artrite reumatoide já entra mais na área da reumatologia, é uma doença mais imunológica. Sei. A artrite reumatoide em si, ela pode acometer tanto a coluna que pode dar patologias que vai precisar de um cirurgião de coluna. Caraca, mas é uma doença clínica, é uma doença imunológica, com fatores imunológicos associados. É como se o próprio organismo fosse atacando algumas áreas, células específicas do corpo. Então pode começar a dar inflamações. Aí pode inflamar, inclusive, a coluna, a artrite reumatoide, né? Isso não tem nada a ver com neurocirurgião? Ou tem? A princípio não, mas se o paciente não se cuidar, pode virar assim um problema da neurocirurgia. Então é importante ele ter um acompanhamento bem feito com o seu reumatologista. Pô, Abraão, é o seguinte, cara, eu já te falei do meu problema de coluna, muita gente diz assim, não opera, não faz cirurgia, o pós-operatório. Pô, assim eu tô falando isso de 20, 25 anos atrás. Eu tô falando de dizendo que não vai dar para operar, tá? Para não fazer nenhum tipo de cirurgia. Ah, porque eu já conheço casos de pessoas que já tiveram problemas. A medicina avançou em quê nessa cirurgia de coluna de 25 anos para cá? Avançou demais, né? Assim, a anatomia não mudou da pessoa, né? Mas as técnicas cirúrgicas de cuidado pós-operatório, pré-operatório, de medicamentos, mudou demais. Isso que você falou é algo que eu escuto praticamente todo dia. De medo, né? Tem pacientes que chegam com alguns casos cirúrgicos que a gente indica a cirurgia, mas se ele começar a conversar com um vizinho aqui, outro vizinho ali, com as pessoas que não têm conhecimento de como é que é a cirurgia de fato, mas escutou falar que alguém não foi muito bem, aquele paciente acaba desistindo e continua com aquele problema, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu operei um paciente de menos de 30 anos, tem mais ou menos 30 anos, com 3 hérnias de disco na coluna cervical. E hoje, antes de vir para cá, já dei alta para ele. Mas eu te pergunto o seguinte, com menos de 30 anos, legal, aí pode ser hereditário,
Genético, beleza. Tem um fator... Mas ele contribuiu para quê para ter essas 3 hérnias? Levantou muito peso, é um cara que gosta de aparecer, gosta de carregar peso, é um cara que vive em balada. Como é que é? Por que 3 hérnias? Veja, nesses casos, paciente muito jovem, apesar que a hérnia de disco acomete principalmente pacientes naquela faixa de 40 a 50 anos, já é a faixa usual. Então, como tem 3 hérnias e muito jovem, normalmente tem um fator genético, tem a predisposição de ter aquela hérnia. Então, esses outros fatores ambientais é que você pode evitar para tentar, pelo menos, evitar a hérnia aparecer, tá certo? E aí vem, você falou de pegar muito peso e tudo mais, mas se for pesar o risco-benefício, é muito importante fazer atividade física, a musculação é extremamente importante. Isso aí pode evitar aparecer a hérnia. Agora, você falou que operou esse rapaz. E qual é a vida normal que ele vai levar a partir de hoje? Veja, ele já estava começando a perder um pouco de força no braço, porque a hérnia na coluna cervical estava apertando o nervo que ia para o braço. Tá? Hoje, no pós-operatório, ele já estava bem, andando normal, não estava sentindo dor, nada. Tá certo? Então a gente só pede um tempinho de recuperação, porque como a gente substitui esse disco que eu falei que desgasta, né? Faz a hérnia de disco, a gente coloca... Eu posso chamar de amortecedor? É, um amortecedor. Posso chamar de amortecedor? Eu gosto mais dessa palavra. Meu amortecedor. Pronto, ele substituiu esses 3 amortecedores, tá certo? Então a gente só pede um tempinho de recuperação, porque o próprio organismo ele vai fazer o que a gente chama de artrodese, isso leva um tempo. Artrodesar é quando um osso se cola no outro. Isso pode ser no cotovelo, no joelho, existem cirurgias, em qualquer articulação pode ter artrodese. Imagina que a gente mexe aqui o cotovelo, se por algum motivo você não consegue mais mexer o cotovelo, é porque pode estar artrodesado. Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho sobre mexer muito o cotovelo, mexer muito o braço. Eu tenho uma filha que mora em Portugal, é cirurgiã dentista. Então ela sabe o que é artrodese, com certeza. Ela não atua mais na área porque não foi mais que ela deu bursite, ela não consegue mais trabalhar como cirurgiã dentista pelo movimento, né, pela posição que ela ficava muito tempo fazendo cirurgia. É o caso tem operatória, pós-operatória? É operatório o caso dela, por exemplo? Se deve avaliar as articulações nesse caso, né? Tá rompida. Tem muita associação. Realmente a gente da área de saúde, principalmente cirurgião, né? Fica muito tempo em pé, com os braços levantados. Eu também já tenho bursite, tendinite. Mentira, cara. Não tenho. Mas aí é tratar. Você repouso, fisioterapia e vai melhorando. Quantas horas de uma cirurgia na coluna? Uma cirurgia... sem muita gravidade. Vamos lá. Muita gravidade. Por exemplo, essa de ontem, 3 níveis, foram 4 horas de cirurgia. Tu passa 4 horas em pé, como é que tem? Tem uma hora de descanso? Roda, galera, vamos tomar 4 horas é pouco. Eu já passei 18 horas na cirurgia. Foi a minha mais longa. Estava na residência, na especialização. Peraí. E não saí. Tu passou 18 horas... Não, peraí, quanto é isso a parada? Peraí. Como é que se fica 18 horas? Não é o ideal, 18 horas, né? Sim, mas aí tem um intervalo. Não tem intervalo, o paciente está com a cabeça aberta, a coluna aberta, não tem como parar. Não tem? Nem para tomar uma água, um café? Não tem, não. Caralho, velho. Hein, André? Espera aí que eu vou ali. Ó, bicho, aguenta um pouquinho aí, fica com o anestesista que a gente está voltando, cara. Veja, se fizer uma pausa, não vai fazer tão mal. 10 minutinhos, 5 minutinhos, mas a gente está acostumado. Fala uma dúvida aí, André. Fala uma dúvida. André é cheio de dúvida ele também. Ele tem esse problema. Não, ele tem problema demais. Ele tem stent, doutor, já. É mesmo? Tá, com quantos stents? 3 stents, vê? Não na família, não, porque... Foi premiado. Foi premiado. No seu caso aí que você falou aí que na residência que passou 18 horas numa cirurgia, mas isso não tem uma equipe, outro cirurgião não que auxilia? Substituir, que auxiliar, para você passar um tempo, se você se sentir mal. Porque numa 18 horas bicho, isso é que eu tô achando. Pode vir um caso que você queira fazer suas necessidades. Como é que fica? Como é que fica? É justamente isso. Tem outro neurocirurgião que está ali assistindo, que está acompanhando. Tem esse intervalo de tempo de você não estar se sentindo bem ou... Como é que é? Como é que faz? Pronto, tá aí. Eu gosto. Porque eu sempre digo que não é o ideal a gente operar só, um cirurgião. Eu, particularmente, sempre opero com meu colega Erlan. A gente sempre opera junto, hoje em dia, qualquer cirurgia. Justamente por isso, esses percalços que podem acontecer, passou mal,
como é que vai ficar, né? O paciente com É a tipo- cirurgia em andamento. Tem um comandante pelo e menos tem um outro. copiloto. Não, André? O comandante passa mal, e aí? Exatamente. Você tem... Isso aí é uma questão bem importante. E tem outros da equipe perto, né? Vai ter a enfermeira, vai ter a anestesista para dar um suporte. Mas ele particularmente assim, porque na residência é um momento, digamos assim, de crise da vida da pessoa, que realmente não é um momento normal da sua vida. É um contra- momento que você realmente fica muito cansado. E tá empolgado também, né? Tá mais velho? Tá empolgado no programa, tá empolgado. aprendendo, né? Cara, eu tô É vendo diferente. aqui cirurgia por vídeo ou endoscopia da coluna é uma moderna técnica cirúrgica minimamente invasiva para o tratamento de hérnia de disco e estenoses do canal. E que isso? Pelo Já ouviu falar amor de de endoscopia? É endoscopia pro... Muita gente não sabe. mas eu já conhece fiz. endoscopia Eu pro tomei estômago, né? Dormonide. Pronto, sabe endoscopia para o estômago, né? Isso. Pronto, é completamente diferente, é outra coisa. A endoscopia, realmente, como tu está falando, é uma técnica minimamente invasiva. Quando fala em técnica minimamente invasiva, são técnicas comparadas às técnicas convencionais antigas. Por exemplo, se você for operar uma hernia de disco, antigamente fazia uma cirurgia com um cortezinho assim, 2, 3, 4 centímetros. Hoje em dia a gente faz com menos de 1 centímetro, entra por vídeo e consegue tirar a hérnia. Então a cirurgia é muito menor, praticamente não sangra, porque só entra por vídeo, circula um líquidozinho lá que é o soro fisiológico, praticamente não tem sangramento, e você consegue tirar a hérnia da mesma forma que você consegue abrindo a musculatura, né? Para poder chegar na hérnia e retirar. Então tem muitos benefícios. São buraquinhos, então. É um furo. Você faz Um um fu- cortezinho só para entrar um canozinho. E qual é o De menos de 1 caso centímetro. de abrir o cidadão? Veja, a primeira coisa que você tem Qual é que a ver se gravidade tem- dele? se você... Veja, o paciente pode se operar tanto pela técnica convencional quanto pela endoscopia, em alguns casos. As duas vão resolver. Tá certo? A longo Eu prazo... prefiro a endoscopia. Eu também preferiria. É. Mas você tem que ver se o seu caso é possível fazer. Não é todo caso que dá para fazer. Por exemplo, essas cirurgias que precisa artrodesar, botar parafuso, Pronto, é isso que eu ia te falar. com Que, parafuso não dá para fazer por endoscopia. Pelo menos numa técnica usual para se fazer hoje. que dizem assim que a pessoa, rapaz, eu tô cheio de pino, né? Não é isso que Sim, dizem? Isso. Qual é o caso mesmo do botar pino ou então parafuso? Os parafusos normalmente quando há alguma instabilidade, ou se o seu procedimento for provocar alguma instabilidade. A nossa coluna ela se mexe, né? Para frente, para trás, por isso que a gente está se mexendo o tempo todo. Então se tiver uma instabilidade, isso pode provocar dor. E como se o osso pode escorregar, né? Por exemplo, aquela cantora Alcione. Alcione. Ela foi operada no passado de Sim. espondilolistese. Como é o nome? Espondilolistese, o nome até grande. Até falando no meu Instagram, postei ontem lá. Onde? Como é? Repete aí. É espondilolistese. Meu Deus, é a doença da Alcione. Ela foi operada. Esse espôndilo quer dizer do osso. E listese é escorregamento. Então o osso escorregou. A espondilolistese. Então ela escorrega. Como escorrega, é justamente uma instabilidade. Caraca. E aí você tem que fixar, né? Bota o parafuso nas vértebras de cima, na de baixo. E aí aquela região fica fixa. Mas esse é um pós-operatório complicado também. Pelo amor de Vai Deus, ter um cara. pouquinho mais de dor no É. pós-operatório, mas também tem técnicas minimamente invasivas para fazer essa cirurgia. Com cortes menores. Ô, Bruno, qual é a porcentagem de uma infecção, por exemplo, num pino desse, cara, num parafuso dentro do teu corpo? De infecção É. é 2, 3% o risco das cirurgias. Quanto maior a cirurgia, se é usado implante, por exemplo, o parafuso, né? Se a cirurgia é muito longa, essa cirurgia, por exemplo, de 13 horas, 18 horas, quanto maior o tempo, tem mais exposição e maior risco de infecção. Mas, em média, é 2, 3% de infecção, normalmente superficial. Mas há casos mais raros de infectar mais profundamente, inclusive o parafuso, ter que retirar o parafuso, aí já gera uma complicação maior, né? Que instabiliza novamente aquela região. Ô, Abraão, eu sou um cara muito otimista, cara. Eu sou otimista pra caramba em relação à ciência. Sou um cara muito otimista. Cara, vamos trabalhar com o futuro. Você acha que no futuro, pessoas que sofrem acidente da coluna, que essas pessoas que mergulham de cabeça, que ficam para... Cara, você acha que a gente está avançado nesse ponto para não ter mais ninguém na cadeira de roda depois de um acidente? Na boa, falando de... Vamos ser otimistas. Na minha geração ainda agora, eu não sei se eu vou chegar a esse ponto não, mas a gente está encaminhando para isso, eu acredito. Há muitos estudos. Que tipo de estudo, por Com exemplo? células tronco, né?
Porque a célula tronco é a célula inicial que vai dar origem a várias outras células do corpo. Porque quando você tem uma lesão medular, a medula é que faz a gente mexer. Toda informação que vem do cérebro passa pelo tronco encefálico, vai para a medula, para depois sair nos nervos e para o braço, para a perna, para a gente mexer. Então, se você lesiona a medula, principalmente na coluna cervical, que esses mergulhos, chamam de mergulho de água rasa, que agora, no período de férias, aumenta muito a quantidade de pessoas que se lesionam assim, né? Mergulha sem conhecer o ambiente, água turva, e aí fratura a coluna cervical, e aí fica tetraplégico nesse caso. Nesse caso, essas pessoas que sofrem esse acidente, eles vão para o Abraão trata dessas pessoas, opera, como é que faz? Sim, nesses casos de mergulho de água rasas, pode dar fraturas graves na coluna, principalmente na coluna cervical. E aí tem indicação também de fazer o que eu falei anteriormente, de artrodese. Da mesma forma que faz a artrodese na espondilolistese, da cantora Alcione, também pode fazer essa artrodese nesses casos de fratura, é muito comum. A minha especialização foi no Hospital da Restauração, conhece? de longe e de perto. Lá é todo dia, basicamente, cirurgia dessas de fraturas, principalmente, eu acho que de moto. Moto é o principal, é o carro. De fratura na coluna. Fraturas na coluna, cervical, lombar, torácica, com gravidade, né? Pacientes jovens, para a população, para o país é horrível, porque perde pessoas muito jovens que não vão mais trabalhar, né? Mas o Abraão, a minha pergunta, vou insistir. Quando essa pessoa chega acidentada, lá no hospital, com esse problema do mergulho, etc. e tal, vocês operam? Quem é o responsável para dizer para a família, ó, não é operatório, não é cirúrgico, a situação é grave e ele vai ficar paraplégico? É o neurocirurgião. É que avisa... Que avalia. Quando chega... Depende, se é particular ou no SUS. É muito parecido. Se chega pelo SUS, normalmente vai para o HR, restauração. Tem a equipe de plantão que avalia, vê se é cirúrgico e já dá um andamento para ele operar. Fazer um exame de sangue, parecer cardiológico, se for o caso. Se for uma urgência, emergência, opera mais rápido. Mas quando é que tu diz assim, cara, não é cirúrgico? Eu já sei que... Quando é muito grave e não operar... Veja, em coluna, quando é fratura, é difícil isso acontecer. Pode acontecer, por exemplo, tumor cerebral muito grave, maligno, que já está pegando muitas áreas do cérebro, que não tem mais vantagem de operar. O risco de operar é maior do que a história natural daquela patologia. Caraca, isso aí pode acontecer, principalmente em câncer. Mas de coluna, mesmo que seja uma fratura muito grave, fraturou a coluna, grave, o paciente está paraplégico, você sabe que a possibilidade dele voltar a andar é praticamente zero. Mas você artrodesa para pelo menos ele ter uma estabilidade para sentar numa cadeira de rodas. Tá certo? Porque se não operar, vai ficar instável, ele não consegue nem sentar. Caraca, fala aí, André. Fala, meu velho. Meu irmão, eu falei que esse papo aqui ia render, meu velho. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se você acompanhou, mas eu vi recentemente numa entrevista no canal que, não sei qual país, também não me lembro, que estão tratando de pessoas paraplégicas teve uma evolução de pessoas paraplégicas através de choque. Tratamento com choque. Não sei se você... Eu desconheço assim as nuances, como é exatamente que eles estão fazendo isso, mas não vi. Eu vou até pesquisar alguns estudos, mas hoje pelo menos não é a nossa realidade. Desconheço. Não, né? Se fosse por células tronco, talvez sim. Já vi alguns estudos com animais, alguns cachorros que já tinham essa dificuldade de andar por algum problema de nascença. Eles fizeram esse implante de células tronco e o cachorro começou a andar melhor com o tempo. Mas em humanos, terapia de choque não conheço não. E você hoje como cirurgião, como você disse que já passou pelo Hospital da Restauração, hoje o setor de neuro, os grandes médicos, grandes neuros, como diz assim, tudo que é de bom está ali na restauração. Continua assim ainda? Ou isso já foi uma coisa que já passou e não existe mais? Cara, eu sempre soube, sim, já te cortando, que acidente de cabeça, restauração. Primeiro atendimento. O lado positivo lá da restauração é que você chegou e já tem atendimento logo. Tem neurocirurgião toda hora lá, certo? Tá vendo? Então você pode ser tratado, algum problema mais grave, tratar. E tem grandes nomes, grandes médicos que são de lá. Inclusive, dos grandes nomes, que foi um professor, que é o Dr. Geraldo Sá. Geraldo Sá Carneiro, que é meu médico, viu, de coluna, viu? Eu aprendi com ele lá. E ele atende tanto na restauração quanto no seu consultório particular, né? Além dele, há muitos outros médicos muito bons.
mesmo com todas as dificuldades que a restauração vem enfrentando, Ainda tem. estruturais. Cara, Confesso que a governadora até apareceu lá. a, Essa semana. a Raquel Lira foi lá agora. Vamos melhorar o Hospital da Restauração? Muita dificuldade, às vezes estoura uma goteira. Sempre tem um chuveiro que dá um vazamento lá, né? Ele sabe tudo, Juliano. Restauração, ele sabe tudo, rapaz. Ele não quer se comprometer, né? Direito ao Estado, né? Rapaz, a gente falou em 30 anos, a gente falou em 45. Eu tenho uma filha com 16 anos. O meu chega lá, o meu tem 1 ano e 5 meses. Tem. Adolescente tem problema de coluna também? Você tem? Qual é o seu problema? Ah, ela está dizendo, porque ela não tá com o microfone, quando ela está perto de menstruar, Sim. Ela tem problemas seríssimos de coluna. É mais comum enxaqueca. Eu tenho enxaqueca e dor de coluna. É 2 coisas. Ela tem enxaqueca e dor de coluna. Agora, enxaqueca não é o caso dele, viu? Na Porque mulher. ele é neurocirurgião, pelo amor de Deus. Não vamos confundir as coisas aqui, não. A mulher tem muita alteração hormonal, né? Esse ciclo hormonal altera muito essa questão de percepção da dor. Então, se tem dor, essa alteração hormonal muda a serotonina, noradrenalina, conhece até, por exemplo, as endorfinas, né? Por isso que é bom fazer atividade física. Eu sei que você faz muita atividade física. Eu faço. É importantíssimo para amenizar a dor. Isso alivia demais. É sobre atividade física que eu quero falar contigo. Excelente, eu gosto desse tema. Eu faço musculação. Ao lado da academia, da Selfit, ao lado, tem uma sala de... Não, de... Pô, de cara carrega peso, carrega caminhão, carrega pneu, crossfit. Cara, eu fico olhando até com uma inveja. Eles carregam peso demais e jogam no chão. E eu não vejo ninguém com aquela cinta, cara. Crossfit, o que tu acha? Pra coluna, vamos entrar nessa área agora esportiva. Isso é polêmico, né? É polêmico, que o pessoal de crossfit... De musculação já com crossfit é meio... Cara, eu fico impressionado com tanta força, cara. Veja, eu vejo muitos benefícios no crossfit, mas também não pode falar que é mil maravilhas, né? Principalmente pro ortopedista. Tem até umas brincadeiras que... Eu tô dizendo em relação à coluna mesmo, que, porra, o caso pode chegar até o neurocirurgião da coluna. Tem até umas brincadeiras quando o neurocirurgião de coluna ou o fisioterapeuta olha o pessoal de crossfit e fica assim comemorando, né? Porque vai aumentar os pacientes. Vai aumentar os pacientes. Os caras ficam arretados Sim, mas é recomendável logo depois de uma cirurgia? Logo depois da cirurgia, não. O crossfit tem muitos benefícios. Cardiovascular, fortalecimento muscular. Também Se você acho. fizer com orientação, é muito bom. Agora, tem muita gente que nunca faz atividade física e já quer começar pelo crossfit e já fazer tudo. Não dá. Pode começar devagarzinho, cara, eu fico, aos poucos. Fico impressionado com a resistência que eles têm, cara. Eu fico... bicho, dá uma inveja, cara. Os caras pegam peso, tem uns pneus, corda, sobe em corda. Já pensei em fazer, um dia eu ainda faço. Crossfit? Mas eu tenho receios porque eu não consigo fazer algo leve. Por isso que eu vou na musculação, que é mais bem feita, tem um movimento mais regular. Porque eu gosto de pegar muito peso. É um perigo para quem... Beleza, a gente falou da genética aqui, hereditária, genética. Tá. O que é que você aconselha, Abrão, para não ter problema de coluna? Estresse, cigarro, bebida. Vai. Desse que você falou, o pior evita. Evita tudo isso que você nunca vai ter problema de coluna. Veja, nunca ter problema de coluna não tem como dizer. É isso que eu queria ouvir. Justamente pelo fator genético, a predisposição. Você vai evitar e reduzir os riscos de ter. Mas pelo menos se tiver, que ela venha devagar e você consiga tratar o quanto antes. O cigarro ele é péssimo, somente para esses problemas de disco intervertebrais, hérnia de disco, porque ele realmente piora essa discopatia, que é a doença do disco, né, de artrose e tudo. Pode piorar. E a problema também é a obesidade, pela sobrecarga, né, mecânica. Por isso que as hernias de disco, se você parar para pensar, principalmente na coluna lombar baixa, nos últimos discos, que é onde tem mais sobrecarga de peso, né, mecânico. Então, outro fator também importante é em relação ao core. Não sei se você já ouviu falar, que você faz musculação, talvez já tenha ouvido. O core é um agrupamento de músculos que vai proteger essa coluna lombar. E aí envolve o abdômen, que tem o abdômen reto, oblíquo interno, oblíquo externo, os músculos dorsais e os glúteos. Muito homem não quer treinar glúteo, mas tem que treinar. Eu não treino, cara. Tem que treinar glúteo. Para proteger, se você quiser proteger a coluna lombar,
também tem que treinar. Atenção, porque galera. forma o core. Deixa eu avisar aqui logo. Atenção, doutor Abraão Ximenes está dizendo, você tem que malhar glúteo. Tem que malhar. Malha para fortalecer a coluna. Vai lá. Sim. Isso aí. Então são os pilares. Não fumar, comer bem para ter os nutrientes necessários para ter a coluna bem formada e fazer atividade física. Tá certo? E o estresse também influencia muito na percepção de dor, tá certo? Então, o estresse, é dormir bem, atividade física e não fumar, é o principal. Cara, e quando é que você diz para uma pessoa, diz assim, ó, a partir de hoje, com essa patologia, cara, tu não vai poder fazer nem musculação, nem correr. Quando é que se diz isso pro paciente? Muito dificilmente eu falo isso. Inclusive, cara, isso é bom, gostei disso. Gostei disso. Inclusive, tem pacientes meus que me vê no Instagram. Posso falar qual é o meu Instagram? Bom, lógico, vai falar aqui tudo. Qual é o teu Instagram? É doutorabraãoximenes.neuro.coluna. Se botar Abraão Ximenes, deve aparecer. Abraão Ximenes, tá? Ximenes com X, Ximenes. Abraão Ximenes. Quase todo dia eu coloco lá, tem até um hashtag lá que é prevenindo AVC, que é atividade física, você previne várias coisas. Ah, você tá falando aí você já tá falando em AVC, aí você já tá falando para estimular o pessoal aí já tá falando de neurologia. Tá vendo? Agora é interessante que o AVC ele pode ser hemorrágico ou isquêmico. Quando o AVC é hemorrágico, sangrou na cabeça, pode fazer um hematoma que pode precisar de uma cirurgia. E outro detalhe, até o AVC isquêmico que não tem sangue, ele pode fazer um edema cerebral grande e pode precisar de uma cirurgia bem grande, que tira praticamente a metade do osso da cabeça. Que a gente chama de craniectomia descompressiva. Isso aí poucas pessoas sabem. Você já viu alguém na rua, às vezes, com a cabeça um pouquinho funda? Às vezes eu vejo. Como eu sou neurocirurgião, eu reparo mais. Repara mais. Não, nunca. Mas provavelmente ela tirou um pedaço da calota craniana, do osso. O cérebro estava inchado devido àquele AVC. E aí precisa tirar uma parte do osso da cabeça. Que é chamado de... Mas tem a prótese para isso, né? Mas até o cérebro desinchar, dá um tempinho para se recuperar, né? Cicatrizar e depois abre de novo e coloca a prótese. Você sabe como é que eu descobri que eu tinha problema na coluna? Eu senti uma dor aqui atrás. Próximo da cabeça. Aí disseram para mim, cara, tu tá hipertenso, isso é hipertensão. Aí eu 12/7, 12/8,5, nada. Aí fui fazer ergométrico, fiz o ecograma, o médico disse, cara, de coração tu não tem nada, cara. Nada, hipertenso, nada, tua esteira, eu fiz o ergométrico, fui até um nível 7, 8, numa boa. Era a coluna, velho. A pressão alta ela é muito perigosa porque normalmente. Mas não era pressão alta. Justamente. Normalmente não é. Exatamente. Não era. Porque a pressão alta para dar dor realmente é quando a pressão está extremamente alta. Mas e essa dor aqui atrás na cabeça pode dar, o que chama de cefaleia cervicogênica, pode ser uma causa. Eu tinha muita dor, cara. É uma dor de cabeça que quando vai ver a causa é na coluna cervical. Isso pode acontecer. Então é um problema no pescoço. A minha é L2. A L2 para dar dor na cabeça não tem muita relação. Era pressão, cara. Juro pra você, cara. Eu não conseguia. Eu ficava doido, cara. Eu trabalhava na Globo na época, eu apresentava o jornal, cara. Muita correria, muito estresse. Bicho, eu digo, pra você. E era a coluna, cara. Eu culto o médico, doutor Geraldo Sá Carneiro, cara. Que era foi teu professor, inclusive. Foi. Caraca. Oi, fala aí, André. Mas a gente está falando também, a gente esqueceu da prevenção, para não ter problema na coluna, também é a postura, né? A postura, boa, André. A postura. Tá falando de postura. 70% aí. Ó, o Brau se ajeitando aí. André, ele se ajeitando já. Rapaz, na pandemia eu dei várias entrevistas sobre postura. Porque na pandemia o pessoal passou muito a trabalhar em casa, né? Home office. Home office, Aí questão de postura era muito frequente, né? Dor de coluna por má postura. Muito tempo sentado. Ou quem vai estudar, quem vai trabalhar sentado, passar muito tempo nessa posição, tem que atentar também. A postura reta, não pode ficar caindo para frente, né? A má postura pode ocasionar o quê? Problema na... Pode agravar. Tanto coluna cervical, lombar, qualquer região da coluna pode agravar o problema. Caraca, velho. Escoliose? A escoliose já tem outros fatores. Você pode agravar a dor, mas a escoliose, normalmente, a maioria das vezes, é na adolescência. Diferencia a escoliose do adolescente e a escoliose do adulto. Do adolescente, ele já tem aquela predisposição de aparecer. Não vai ser a postura, essa é uma dúvida importante. Não vai ser a postura exatamente do dia a dia dele que vai causar escoliose.
a coluna já começa a se entortar por ela mesma. Caraca. Aí tem que ver o grau da curva, se é grave ou não. Qual era a doença do Frei Damião, hein? Não sei exatamente. Tu lembra mas que ele, tinha, né, mas o pescoço dele era bem... Que doença é aquela? Não sei exatamente. Não é uma escoliose, não? Ele tinha com certeza uma deformidade na coluna. Deformidade é qualquer alteração das curvas normais. Nossa coluna ela não é reta. Se olhar de lado, ela tem as curvas. Que a gente chama de lordose aqui no pescoço. Lordose, cara. Lordose. Pô, nunca mais tinha ouvido Se falar de pode lordose, cara. Mamãe dizia, você tem lordose. Só que ele era muito assim pra frente, né? Pra frente, cara. É, se a coluna vai envergando assim pra frente, chama de cifose. O normal aqui do pescoço é estar em lordose. Aí tem muita gente que chega assim, doutor, eu tenho lordose, mas lordose é normal. Ele pode ter um aumento da lordose. Sim, fala no microfone, André. Senão a gente não ouve o que ele está falando. Eu tenho Aí. conhecido que normal, aí ele foi dormir e quando acordou, Tava o não quê? conseguiu, ele fica sempre olhando assim pro lado, ele não consegue mais virar o pescoço pra... Esse é provavelmente um toxicólogo que ele teve, né? Não. E ficou assim ou melhorou? Ficou assim, Ficou- já tem como é 4 anos. Que isso, Tá cara? jovem ou não? Não. Não, peraí, o cara. Peraí. 40, 55 anos. Ele foi dormir, Foi dormir. acordou. Peraí, porque ninguém tá vendo. Ele tá me vendo aqui. Acordou assim. Isso, exato. E Cara, tá assim mas, até hoje. mas não tem nada a ver com coluna isso, cara. Não sei. Tem, pode ter. Tem. Muito Ô, provavelmente tem. Isso aí pode acontecer, inclusive, em crianças. Como você perguntou anteriormente sobre artrite reumatoide, foi importante frisar. Tem muita relação. Pode dar uma frouxidão ligamentar nessa parte da coluna cervical alta. Então, as vértebras, que são aqueles ossinhos que eu falei, ele pode sair do local, se deslocar. Faz uma subluxação, que a gente chama. Pode falar muito em luxação. Na luxação é quando o osso se desloca em relação ao outro. Então, se tem uma subluxação nessa vértebra da coluna, o paciente pode ficar com o pescoço assim, troncho, torto, né? E não consegue voltar. Isso pode acontecer em algumas crianças também. Caraca, velho. A minha mãe morreu. Doença degenerativa. O que é uma doença degenerativa? Fala pra mim. A degeneração é o envelhecimento normal da coluna. Então, algumas pessoas têm esse processo mais rápido. Tá? Então, a degeneração do disco, degeneração do osso, Ela tinha, aqueles bicos de papagaio que o pessoal tanto fala, é uma degeneração. ela tinha da coluna. 2 pinos aqui, ó. Então, Nessa, provavelmente foi na bacia aí, né? na No bacia, quadril. foi. Pode acontecer também. Caiu, por isso que eu digo, infeccionou, etc e tal. E o médico disse, olha, isso é uma doença degenerativa e doença crônica. É a mesma coisa? O degenerativo é o envelhecimento. É. O crônico quer dizer que a doença Pra já está há sempre. muito tempo. Não, já vem há muito tempo. A gente fala do passado, né? Se é uma doença aguda, é uma doença recente. Se é uma doença crônica, quer dizer que já vem uma doença há muito tempo. Vamos falar, por exemplo, de dor na coluna. Uma dor crônica é aquela que tem mais de 3 semanas. 3 semanas a 3 meses. É uma Sei. dor crônica. Se você caiu, machucou, estava lá na musculação, machucou o músculo, é uma dor aguda. A dor naquele momento. Tem essa diferença. É porque sempre eu ouvi falar que, pô, eu tô com dor de cabeça. Ah, isso é crônico já, cara. muito tempo. Faz muito tempo. Eu não tô ligando pra isso não, cara. Por exemplo, a enxaqueca normalmente é uma doença crônica. A pessoa já tem há muitos anos. Caraca. Não trata de enxaqueca, não. Não trato. Eu acho que, ô, André, eu acho que o Abraão queria fazer Neurologia. Neurologia. Ele sempre, já viu que ele vai pra coluna, daqui a pouco ele fala de cabeça? Tá? Eu gosto de cabeça também. Eu entrei na faculdade pensando em neuro. Também não sabia muita diferença. Sabia que tinha parte cirúrgica e clínica, mas eu comecei já querendo neuro. Mas não sabia se ia ser neurocirurgião. Sabe por que eu me interessei muito pela neurologia? Depois que eu perdi uma grande amiga, a jornalista e apresentadora Graça Araújo, que ela estava na academia, estava acompanhada, inclusive pelo personal trainer. Na esteira, ela teve um AVC e morreu depois de uma semana. Lembra desse caso dela? Lembro, com certeza. E nunca teve problema Ela treinava até próximo ali, em Boa Viagem. Pronto, era sempre ex-fumante, gostava do seu vinho. Estava na Cara, faculdade física, né? atividade física. Então, o médico disse, olha, acontece. Isso acontece. A gente não tem uma explicação. A medicina não explica. Que eu falei. Provavelmente os vasos dela já eram um pouquinho mais frágeis. Pô, mas tinha E aí rompe. 59 anos, 58. Pois é. Às vezes até paciente jovem acontece. Paciente até de Que 20, 30 isso, anos cara? pode ter uma malformação e sangrar na cabeça. Isso Meu. acontece. Provavelmente ela teve algum pico hipertensivo na hora e aí rompeu o vaso. E aí fez Caraca. o AVC. Tá. E eu queria dedicar esse programa de hoje
ao doutor Ricardo, que foi presidente do CREMEP, que nos deixou há pouco tempo. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer o doutor Ricardo Paiva. Pessoalmente não. Gente da melhor qualidade, nos deixou agora, né, com essa doença, câncer. E esse programa é dedicado ao doutor Ricardo Paiva, ex-presidente do CREMEP, um baita de um cardiologista. Cara, a gente deixou de falar mais alguma coisa? Não, né? Fala aí mais alguma coisa, deixa eu ver. Teu Instagram, Abraão Ximenes. .neuro.coluna. Mas começa com DR. Abraão. Não tem acento? Não, não. É Abraão Dino. Abraão Também estou no YouTube, nome é Abraão Ximenes. No YouTube também, ele tem um canal dele lá. Tem um podcast também? O podcast é o CoffeeCast. Atenção, Coffee Café. CoffeeCast. Estamos no comecinho, só 3 episódios ainda. CoffeeCast. Então deve ser CO, me ajuda, Clarinha, FF... Olha, coffee de café. Então você vai acompanhar também o Dr. Abraão Ximenes no CoffeeCast. Fala só medicina, problema de coluna. A gente tenta mudar um pouquinho do padrão. Normalmente o médico fala com outro médico para falar de medicina. A gente tenta falar mais de brand, de marketing digital, como é que o médico pode crescer na carreira de forma mais rápida. Então tá aqui, a gente vai botar aqui no crédito, CoffeeCast também, o teu Instagram que vai estar aqui, Abraão. Deixa eu fazer uma última perguntinha. Todo médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele tem um anestesista dele de confiança? Eita! Tem. Olha, essa pergunta eu sempre quis fazer para um médico, tu acredita? Tem. Normalmente é a equipe. Minha anestesista é Priscila. Inclusive no meu grupo são 2 Priscilas. Priscila Jalfim e Priscila Carvalho. São sempre as mesmas. E a gente já tem confiança, já sabe como trabalha. Essa relação acho linda, anestesista e cirurgião. Tu acredita nisso? Eu sempre quis perguntar, nunca tive essa oportunidade. Eu conheço outras especialidades, normalmente são sempre São as 2 Priscilas que são anestesistas? É, as nossas. Caraca, tá vendo? Então não falei besteira, não. Eu sabia que todo médico gosta, tem aquele carinho por um anestesista ou um anestesista, cara. Abraão, pô, foi bom o papo. Foi um prazer. Se alguém quiser encontrar, a gente também trabalha no Hospital Português. Sim, Hospital Português. Lá no Real Coluna e Nervos. Real Coluna e Nervos. Português, lá no Hospital Português, procura o doutor Abraão e tá aí o Instagram, tem o CoffeeCast. A gente falou um monte de coisa aqui. Problema de coluna, meu amigo? Tem solução, velho. Tem, com certeza. Para com esse negócio. Não vou fazer cirurgia. Não, porque não sei o quê. Não, já acabou isso. A medicina avançou. Você sai 2 dias depois de uma cirurgia? 2 dias, depende do caso. É como se fosse tirar uma vesícula. Pronto. Abraão, obrigado, meu irmão. Sucesso para nós. Valeu. Imenso. Senhoras e senhores, Abraão Ximenes, neurocirurgião. Diga-se de passagem.